Boa noite a todos, boa noite. Mais uma vez estamos nós aqui, reunidos. Eu aqui, junto com a espiritualidade amiga, você aí, junto com a espiritualidade amiga, e todos nós sendo abençoados pela misericórdia divina, porque nós estamos reunidos para estudarmos a obra Nosso Lar. Quanta alegria, hein, gente? E essa semana nós estudamos, a semana passada, lembra? Falando sobre a água. Quantas lições nós aprendemos nesse capítulo de número 10, tá? É no Bosque das Águas. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11, Notícias do Plano. E vamos precisar também de O Livro dos Espíritos hoje, tá bom? Para fazer uma introdução nesse nosso capítulo. E vamos iniciar fazendo a prece. Sim, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Cristo, o nosso Mestre Jesus, e podermos juntos, é com tanta alegria, Senhor, em nossa alma, podermos estar aqui, aproveitando os minutos da nossa encarnação para estudarmos a vida espiritual. Amado Mestre, que os teus mensageiros, os nossos amigos espirituais, possam mais uma vez nos conduzir nesse trabalho que nós realizamos em teu nome. Que nós possamos receber as intuições necessárias e que nós possamos, principalmente, Senhor, nesse momento que estamos lidando todos os dias com a desencarnação, nesse período de pandemia, que nós possamos entender, através do estudo, que a vida continua e que a vida, após a vida física, pulsa com a mesma vitalidade, com a mesma força e até muito mais vida. Obrigada, Divino Mestre, por essa oportunidade que nós possamos permanecer em Ti e contigo. Graça te damos, Senhor. Que assim seja. Então, vamos lá. Aproveite, coloque sua água. É sempre muito bom todo o trabalho que nós vamos fazer, todo o estudo espírita, fazermos uma prece de gratidão e de evocação, porque afinal de contas nós evocamos a espiritualidade para que possa nos ajudar na compreensão. Então jamais inicie um estudo espírita sem ter feito a sua prece, tá bom? Vamos lá então? Então hoje será o capítulo 11, Notícias do Plano. E nós gostaríamos de irmos ao Livro dos Espíritos. Meus irmãos, se você pegar o Livro dos Espíritos, em breve, se Deus quiser, nós vamos reiniciar o Livro dos Espíritos. Se você observar, ele é dividido em 4 livros, tá? 4 livros. Então, ele tem o livro 1º, o livro 2º, o livro 3º e o livro 4º, que vai ser desenvolvido nas obras básicas. O Evangelho, Céu e Inferno, o Livro dos Médiuns e a Gênese. Então, o Livro dos Espíritos é o livro base da doutrina. É o livro que dá um início aos demais livros que Kardec vai desenvolver. Mas para nós, em particular, primeiro que é um livro que a gente tem que manusear todos os dias. E, meus irmãos, todas as perguntas que você possa imaginar estão dentro do Livro dos Espíritos. Às vezes a gente observa algumas lives de alguns irmãos nossos do movimento espírita nacional e a gente observa as perguntas que são feitas aos palestrantes. Existem perguntas que nós já temos as respostas no Livro dos Espíritos. As pessoas ainda perguntam quanto tempo uma pessoa leva para reencarnar. Gente, isso já está na obra básica. Então, nós devemos sim estudar o Livro dos Espíritos, diariamente ler o Livro dos Espíritos. E se lendo a resposta a gente tem dificuldade de compreender, aí a gente pega essa questão
e procuramos alguém de nossa confiança no movimento espírita para nos esclarecer, nos auxiliar na compreensão da resposta. Porque para eu entender a resposta, eu tenho que ter entendido a pergunta de Kardec. Então, e eu sempre oriento, sempre vocês vão ouvir a titia falando isso. Se alguém lhe der um conceito espírita, a primeira pergunta que você deve fazer é: aonde você conseguiu essa informação? Você poderia me dizer qual foi o livro da codificação que você tem, que você aprendeu esse conceito? Ah, não, isso aqui que eu estou falando foi que eu ouvi alguém falar, então já caiu por terra. É necessário que isso tenha um subsídio. Então, sempre que você fizer uma pergunta, pergunta e diz assim: qual o livro que eu posso encontrar? Qual o livro espírita da codificação que eu posso encontrar falando desse assunto? Mas se você já manuseou o livro dos espíritos, você vai ter muita facilidade de compreender. Então, às vezes, nós acabamos aceitando muitas mentiras, muitas informações falsas, porque nós não temos base doutrinária, nós não temos o hábito de estudar o livro dos espíritos. Então, sempre devemos perguntar qual a fonte. E na verdade, acho que essa é a pergunta. Olha, eu tenho uma dúvida sobre isso. Qual o livro da codificação você me indica? Mas é muito simples, porque se você pegar o livro dos Espíritos, o primeiro livro vai falar Deus, os elementos gerais, criação e princípio vital, que ele vai desenvolver no livro A Gênese. E o livro segundo, ele vai falar do mundo espiritual ou mundo dos espíritos, como você preferir. Mundo espiritual ou mundo dos espíritos. Ele vai falar da encarnação, ele vai falar dos espíritos mesmo, o que é. Ele vai falar do retorno da vida corpórea à vida espiritual, que é o retorno. Vai falar da pluralidade das existências, considerações sobre a pluralidade. Gente, tem muito material só falando da vida dos espíritos no mundo espiritual, tá? Então tem tudo. Então nós devemos realmente adquirir o hábito de manusear, tá bom? Então vamos lá. Hoje vamos fazer o movimento en passant do capítulo 6, intitulado Vida Espiritual. Só para que você possa abrir um pouco a sua ideia. Espíritos errantes. A alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? Então, ou seja, morri, já reencarno? Olha só a resposta. Então, quanto tempo é necessário para eu reencarnar? Algumas vezes reencarna imediatamente. Algumas vezes reencarna imediatamente. Por exemplo, há casos de suicídio que a reencarnação é quase imediata, porque a criatura não tem condições perispirituais, não tem condições de passar um segundo no mundo espiritual, tá? Então, há casos, né, algumas vezes reencarna imediatamente, e não só o caso do suicídio. Cada caso é um caso, tá, gente? Mas na maioria das vezes, só depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, agora ele vai falar agora de mundo superior, que não é o nosso. A reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corpórea, o espírito encarnado goza de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos, que a gente teria que entrar no estudo do sonambulismo para entender que, apesar de estar no corpo físico, no estado sonambúlico, ele vive como espírito. E eles algumas vezes reencarnam imediatamente. Ele também aqui está se referindo a esses espíritos que já estão em planetas superiores, né? Que ele vai usar o termo assim, nos mundos superiores. Por quê? Porque nós sabemos que à medida que nós vamos evoluindo moralmente, há uma evolução do corpo físico também. Você acha que no mundo superior, que eles ainda reencarnam, nós acabamos de ler aqui, eles reencarnam quase imediatamente. Você acha que lá ainda come um churrasquinho, uma galinha assada? Não existe mais esse tipo de alimentação lá, tá bom? Aí ele pergunta, que se torna a alma? Nós já sabemos que a alma é o espírito encarnado. No intervalo das encarnações. Então, no intervalo das encarnações, entre uma encarnação e outra, o que se torna a alma? Aí é aqui que vem o conceito espírito errante, que aspira, ou seja, que deseja a novo destino que ele está aguardando. Então, quando a gente fala espírito errante, é aquele espírito que está no mundo espiritual
aguardando uma nova encarnação. Então, se ele está aguardando uma nova encarnação, logo ele ainda não atingiu o que deveria atingir. Ele ainda está no processo de burilamento moral. Ele diz qual pode ser a duração desse intervalo? Pergunta. Quanto tempo uma pessoa pode ficar na erraticidade? Ele diz, desde algumas horas, porque falou aqui que tem reencarnação imediata, né? Então, desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Aliás, não há, propriamente falando, um limite máximo estabelecido para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Não é perpétuo por quê? Porque ele é errante. Se ele é errante, ele está aguardando uma nova encarnação. Logo, se ele precisa encarnar, é porque ele ainda está no processo de burilamento. Então, se ele é um errante, não vai ser perpétuo. Claro que não. Cedo ou tarde, o espírito encontra sempre a oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação das suas existências anteriores. Então, ele tem que recomeçar uma existência que se... Porque as pessoas confundem muito. Ah, você evolui no mundo espiritual? A gente aprende no mundo espiritual. Mas é aqui na Terra que a gente põe em prática. Que é o que ele vai já perguntar aqui. Na 226. Pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Então, todos os que não estão encarnados, pode ser chamado de errante? Ele diz... Os que devem reencarnar, sim. Mas os espíritos puros, os que atingiram a perfeição, não são errantes. Seu estado agora é definitivo, entendeu? Então, olha só aqui. Eu só posso chamar de espíritos errantes aqueles que estão aguardando uma nova reencarnação. O espírito puro já atingiu a perfeição direcionada aqui o que tudo poderia ter de bom aqui na Terra, ele não tem mais nada a aprender na Terra, logo a partir daí ele não mais é chamado de espírito errante. Por quê? Porque o seu estado é definitivo. São outras lições que a gente nem imagina quais são, mas que não são mais em planetas onde eles terão que revertir corpos. A 227, aqui está bem legal, olha. De que modo se instrui os espíritos errantes, já que certamente não o fazem da mesma maneira que nós? Estudam seu passado e procuram o meio de elevar-se. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem. Olha aí. Ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles. E tudo isso lhes inspira ideias que não tinham antes. André Luiz. É o que a gente está estudando. Aí a gente vai pular aqui para 230. O espírito progride no estado errante. O espírito que está no estado errante é o espírito que está aguardando uma nova encarnação. Ele está perguntando aqui porque é progredir nesse processo de evolução do espírito. O espírito progride no estado errante. Olha aqui a resposta, gente, por favor, para não ter mais confusão. Pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo, porque livre-arbítrio tem dos dois lados. Ninguém pode impor a informação. Então ele diz, pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Você vê aqui que o nosso André Luiz, ele tem vontade de aprender. Aí vem aqui, mas, porém, entretanto, todavia, lembra da professora falando isso? Mas é na existência corpórea que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Gente, mas é na existência corpórea que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então, é necessário se revestir de carne e colocar em prática o que aprendeu lá, para que aí sim haja esse processo de progresso. E aí, a titia aqui só fez servir um doce para vocês terem vontade de continuar se alimentando desse doce livro chamado Livro
dos espíritos. Então, para nós que vamos estudar e que estamos estudando o nosso lar, é imprescindível você estar sempre manuseando esse livro segundo, que vai ser desenvolvido aonde? No livro dos médios, tá? E nós aqui estamos no capítulo 6. Então, pega todo esse capítulo aqui do livro 2, que vai retratar mundo espiritual, vida espiritual. E tem tudo, gente. Então, você lendo isso aqui, você estudando o livro dos espíritos, você vai para o nosso lar muito mais preparado, entendeu? Muito mais preparado. E se você tiver alguma pergunta ou alguma colocação, põe aí nos nossos comentários, tá? No canal. Vamos lá ver então notícias do plano. Desejaria meu generoso companheiro. Então lembra que André Luiz e Lises, eles foram aonde? O nosso querido Lises levou o nosso André Luiz no Bosque das Águas. Lembram vocês que eles foram de aeróbus, tá? Eles tiveram que pegar um aeróbus, que é um transporte coletivo, que nós explicamos bastante no capítulo 10, tá bom? Então vamos lá então? Eles estão passeando. O nosso querido Lises está apresentando de forma en passant a colônia Nosso Lar. Desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente o Lises, tá? Pois, conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo a visão detalhada de um só deles. Não lhe faltará oportunidade. Porém, ainda que me não seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Voltamos ao ponto de passagem do aeróbus, que não se fez esperar. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei um minuto para valer-me do companheiro, quando possível. Lises, amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? Vamos ver, Lísia. De modo algum. Se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, particulares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si, e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes, os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Então, aqui o nosso Lises fala dessa troca e desse auxílio mútuo que existe entre as colônias. Ele diz aqui, olha, aqui tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes nessa grande ascensão, Importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus. Então, ou seja, ali na colônia Nosso Lar, existem vários espíritos que foram recolhidos e o fato, por exemplo, aqui mesmo na Terra, nós somos um grupo, somos espíritos da terceira ordem, mas cada um de nós está em determinado degrau de evolução. Somos da terceira? Somos.
mas estamos em degraus. Uns estão bem no início, outros já estão um pouquinho mais lá, ok? Então, na colônia do nosso lado, do mesmo jeito, existem espíritos ali de vários níveis, mas não espírito superior sendo acolhido ali, em hipótese alguma. Os superiores que tem, nós sabemos que são o governador, são aqueles espíritos que estão ali para auxiliar, né? São abnegações mesmo, né? São espíritos abnegados. Vamos lá. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Porque lembra que tem vários ministérios? Vamos ver o nosso Lisa. Sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova. Anota isso aí, olha, Alvorada Nova. Então, nós conhecemos, através da obra de André Luiz, a colônia Nosso Lar, e agora ele nos apresenta uma colônia chamada Alvorada Nova. O que é isso? Uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Olha, gente. Então, ou seja, ele perguntou se a formação de ministérios partiu do nosso lar. Ele aqui, o nosso Lisa já está dizendo que não. O que aconteceu? Os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova. Eu acho lindo isso, sabe? Essa permuta, essa troca. É você buscar quem tem mais experiência de um trabalho de mais experiência que está dando certo e poder trazer para a colônia Nosso Lar. E nós deveríamos fazer essa troca, né? Nós deveríamos fazer esse movimento, até com as nossas instituições, né? Porque às vezes tem uma instituição que faz um trabalho tão belo e que deu certo, por que não compartilhar isso com outros irmãos, né? Então vamos lá. Adotaram o processo, mas então, olha só, então ele diz assim: uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham e ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva como definição de espiritualidade. Então, eles trouxeram a mesma forma de trabalho, apenas modificaram o nome, ok? Ao invés de a palavra departamento, eles colocaram ministério, achando que expressava, né, que definia melhor a espiritualidade. Aí vem André e diz: muito bem, continuou Lísia. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que se refere à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Aqui na Terra tem isso, lá não tem não, viu, gente? Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Olha, gente, de todo esse grupo, apenas 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos. Olha, é pouco tempo, gente, o curso, é só 10 anos. Para onde que eles foram, essas 4 entidades? No Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Lembra que a tia acabou de ler em O Livro dos Espíritos? Por isso que ele vai chamar de uma colônia transitória, não é verdade? Por que transitória? Porque eles são espíritos errantes, estão na erraticidade, aguardando o momento para reencarnar, ok? De todo esse grupo, apenas 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida depois de um curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Aliás, para fazer um curso de 10 anos. Então, a gente observa que esse grupo que vai para a colônia Nosso Lar
Se só 4 entidades durante todo esse período, então a gente observa que são espíritos em processo realmente de aprendizado, de luta. Basta a gente olhar o nosso próprio André Luiz, tá bom? Vamos lá. Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curiosa, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, tá? Demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, né, ou seja, difíceis realmente, né, relutando, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Então, olha só, o Ministério do Auxílio, quando ele está ali numa cooperação fraterna, aptos a receber a cooperação. Mas quando eles são refratários, eles são encaminhados para o Ministério da Regeneração. Se revelam proveito com o correr do tempo, aí eles são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Tá vendo? Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação. Somente alguns conseguem. E raríssimos, em cada 10 anos, os que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina. Ou seja, vão todos para todos os ministérios, exceto, como ele diz assim, é raríssimo o Ministério da Elevação. Por quê? Porque mostra a condição do povo, gente, do grupo que está ali. Aqui está bem claro. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vivemos em círculo de demonstrações ativas, as tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas, os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Agora vocês entenderam porque que é raríssimo quem consegue fazer um curso no Ministério da União Divina, né? Que seria a União Divina. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Essa é a função da governadoria, gente. Aqui, você vê que é uma colônia bem organizada, né? Em verdade, a lei de descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida, ou seja, ninguém fica descansando, não, ninguém fica indevidamente repousando, tá? Então, do jeito que tem a lei do repouso, que a gente deve estudar, porque também está no livro dos Espíritos, é o 3º livro, que são as leis morais. Ele vai falar da lei do descanso e também ele vai falar da lei do trabalho, está lá no nosso livro dos Espíritos, é o 3º livro. Então, ele diz: mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida, no que se refere ao repouso. A única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que ele toca nesse terreno. Porque realmente, gente, esses espíritos nobres, é como se fosse assim, sabe quando você tem uma casa e tem tanta coisa para fazer dentro da casa, e normalmente sempre tem dentro de uma casa, e a criatura vai passar o dia todo no WhatsApp. Como a gente brinca aqui em Manaus, no Zap Zap, né? O dia todo no Zap Zap e a casa fica aquela bagunça, tanta coisa para se fazer. E a gente, tanto homem quanto mulheres, porque a casa sempre tem algo para se fazer.
É um vaso, é uma planta, é consertar uma porta. Porque eu costumo dizer, gente, desculpa se você for me chamar de radical, mas dentro de uma casa tem trabalhos específicos para a força de um homem. E tem trabalhos específicos para a delicadeza de uma mulher. Eu acho lindo isso na natureza, cada um auxiliando e juntos formando esse grande laço chamado família. Então, esse movimento, eu digo que eu tive uma figura paterna dentro de casa que fazia realmente o papel do homem. Então, era ele que trocava o gás, era ele que trocava uma lâmpada, era ele que consertava a parte hidráulica, de tudo sabia um pouquinho, porque nós vivemos um período que se aprendia isso na escola. Hoje a gente observa esses meninos, daqui de casa não, até sabe, o Leozinho. Mas nós observamos os jovens que não sabem trocar uma lâmpada, não sabem trocar uma torneira. Não sabe. Por quê? Porque não aprende. E se aprendia isso nas escolas, gente. Vocês acreditam? Nós tínhamos dias específicos. Era ensinado toda essa parte para os meninos e ensinado toda a parte da casa para as meninas. Eu me recordo que tinha aula de corte e costura, de manicure, cozinha mesmo, de alimentos. Gente, tudo a gente acabava sabendo um pouquinho. Por exemplo, nessa pandemia, teve muitas pessoas que ficaram correndo da sala para a cozinha. Por quê? Porque não tinha como ter um profissional dentro de casa. E não sabia fazer. Então é tão bom nós sabermos um pouco de cada coisa. E nós podermos não nos tornarmos dependentes de ninguém. Obviamente que vai ter um momento que a gente vai chamar um profissional, mas às vezes, como é que você pode chamar um profissional para trocar uma lâmpada? Como é que você pode chamar um profissional para vir trocar uma torneira? São coisas assim básicas. Então, esses espíritos dessa hierarquia, eles sabendo o tanto de trabalho que tem, eles não se permitem repousar. Olha o que o governador faz, gente, olha só. Aí ele diz assim: mas nunca se ausenta ele do palácio? Interrogou André. Vamos ver o que o Ulisses vai falar. Somente nas ocasiões que o bem público exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração. Você já sabe que o Ministério da Regeneração só tem espírito bem adoecido, ou seja, lá entrou é trabalho e trabalho pesado. Então, olha o que ele faz. Olha só o que ele faz. A não ser em obediência imperativa. O governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar, onde há maior número de perturbações, olha só, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral, sintonia. É interessante, eles estão dentro do Ministério da Regeneração, mas a mente dele está ligada com quem está ainda no umbral. Olha que interessante, né, gente? É a mesma coisa, você pode estar dentro do seu quarto, dormindo num tecido de não sei quantos mil fios e está ligado com as trevas. A mente está ligada com as trevas. E você não sente a maciez e a delicadeza da própria cama, que muitas vezes parece um espinho para você. Mas vamos lá. Então ele diz assim, com os irmãos do umbral. Tá, tia, você falou isso, mas como é que a gente faz para desligar, tia? Faça o bem. Seja uma pessoa ativa, uma pessoa que ajuda, uma pessoa que auxilia, uma pessoa que não espera ser servido, mas que serve. Sabe, gente, eu aprendi essa frase com a Ana Guimarães, que é a mãe da Anete, e eu gosto muito disso. Quando ela veio em Manaus, há quase 25 anos atrás, e ela disse assim, não há obsessor que resista a um tanque de lavar roupa. Então, realmente, mente ociosa é a oficina dos espíritos perversos. Então, vamos preencher o nosso tempo, vamos dar utilidade, o tempo é ouro. A gente não pode perder tempo sem fazer nada ou assistindo algo que não nos traz absolutamente nada, não nos acrescenta nada de útil. É perder tempo. E o tempo é ouro, é valioso. E o tempo que a gente perdeu, não tem mais como voltar para trás.
Então, olha lá o que o governador faz. Então, numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, o governador, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mistério, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando a desorientados e sofredores. Então ele pode ir à esfera mais alta, é o governador. É um espírito nobre, ele pode ir. Ele poderia ir, mas não, o que ele faz? Por isso que ele é o governador, tá vendo, gente? Ele vai exatamente para o ministério da regeneração, aonde só tem o quê? Onde há maior número de perturbações. É por isso a frase do amado Mestre Jesus, o amor de nossas vidas: todo aquele que deseja ser o maior, seja o servo de todos. E o governador aqui está na função de servo. Olha só. Deixara-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública ouviam-se, tal qual observara a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Nesse momento, nesse interim, porém, chegáramos à portaria. Atencioso, o enfermeiro adiantou-se e notificou: Irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se, calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. É interessante ele dizer: o companheiro afastou-se, calmo, porque aqui o povo é tão agoniado quando chega, olha, estão lhe aguardando, o povo sai tudo. Ele continuou calmamente se direcionando ao trabalho que deveria fazer. E é interessante aqui falar da música, e realmente, eu estou aqui trabalhando com vocês e está saindo ali uma música clássica, e eu estou ouvindo o piano. E isso realmente acalma e tranquiliza. Mas não é barulho, batidas, porque a vibração da música, é música, o som é a vibração, ela vibra o nosso corpo, ela faz vibrar o nosso corpo. A pergunta é: que tipo de barulho, e que nós chamamos de música, estamos ouvindo? Então, que possamos utilizar esse recurso com músicas que te tranquilizam, que te acalmam, que te ajudam a pensar. E isso irá te fazer realmente muito bem. Gente, e assim nós finalizamos mais um estudo com a graça de nosso Pai, a graça do nosso Senhor. E a próxima semana nós vamos estudar no capítulo 12, o umbral. Olha lá, vamos lá. Vamos pegar um pouco do capítulo 4 do Livro dos Espíritos, onde ele vai falar sobre o céu e o inferno, tá bom? Se você puder, já vai lá no livro número 4, do Livro dos Espíritos, e vai ver ali penas e gozos futuros, que aí vai ser desenvolvido no livro O Céu e o Inferno. Meus amigos, vamos agradecer a Deus nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, o amor de nossas vidas, por mais esse momento que Ele nos deu de presente. A mim, a você que está aí desse lado, podermos estudar sobre o mundo espiritual, mostrando a continuidade incessante da vida.
o amor infinito de Deus em nunca desistindo de um filho e constantemente fazendo essa enxertia, fazendo esse movimento para que nós possamos evoluir. Obrigada, Senhor da vida, e agradecemos a todos os amigos espirituais que nos conduziram e que nos inspiraram nesse trabalho que nós realizamos em nome do Pai. Que assim seja.